Salve a todos, salve a todas. 30 de janeiro de 2024. Inicio tocando um assunto melindroso, um tema extremamente problemático, mas que eu vou explorar pela perspectiva psiquiátrica, pelo menos inicialmente, depois, obviamente, sairei pela tangente. Mas a pergunta é: se vocês já viram um surto? Já estiveram diante de uma pessoa surtada? Já deliraram alguma vez? Ou tiveram algum tipo, alguma forma de alucinação? Basicamente, já perderam os parâmetros do que a gente tangencia como sendo a realidade? E se vivenciaram, por vezes, esse fenômeno, não só na individualidade subjetiva de cada um, mas com um compartilhamento coletivo, outras pessoas também estariam vivenciando isso que seria para muitos de nós um delírio? Já vivenciaram isso? Já imaginaram e já estão pensando aí no que eu quero abordar e no que eu quero falar? Já descobriram qual o tema que eu quero abordar? Pois é. Não, né? Pois é. Então, eu quero falar um pouco dessa nossa insanidade. Eu já falei disso, eu acho que 2020, por diversas vezes. 2021, 2022 é um tema que me pega a realidade e as possibilidades alternativas que temos, mas substancialmente e essencialmente o real. Temos a factualidade, temos por vezes a objetividade, por mais tênue que ela tenha ficado, por mais fluida que ela esteja se tornando, ela ainda se constitui. Ela ainda está presente minimamente. Mas para algumas pessoas, e eu estou falando algumas pessoas como se eu não fosse uma delas, eu estou me tirando desse campo, que é uma ousadia. Eu não sei se eu estou fora também. Eu não sei se estou tropeçando em ilusões. De todo modo, todavia, quero acreditar que minimamente eu ainda consigo perceber campos de distinções. Isso é uma coisa, isso é outra coisa, isso é um desejo, isso é uma vontade, isso é um querer, mas isso não aconteceu concretamente no mundo objetivo nosso. Ter esses parâmetros, ter minimamente essas marcações. Eu dialogo, eu fico nas redes, mais no WhatsApp, conversando com muitas pessoas, tenho os meus grupos, grande parte deles grupos de esquerda, mas converso com pessoas de outros grupos, que têm uma postura mais à direita, e que alguns têm até uma postura de extrema direita bolsonarista. E é sobre esse nicho, sobre esse enfoque que eu quero pensar e perceber, porque há uma construção de uma realidade alternativa que atende e faz o encaixe de todos os desejos mais insanos, que é preocupante. Olha para vocês verem, eu sou um moço que acredita em todas as realidades alternativas, paralelas que vocês puderem conceber. Eu não tenho nenhum problema em ouvir sobre as possibilidades e impossibilidades das teorias das conspirações. Eu, por vezes, vejo muita lógica e sentido em diversas delas, mas quando isso é trazido
dessa maneira e nessa amplitude para o mundo político, para os meios sociais, para as interações, eu fico muito preocupado. Uma coisa é acreditarmos em entrantes. Uma coisa é acreditarmos em manipulações do governo oculto. Outra coisa é achar que o presidente da República é um clone, que ele morreu e quem está lá é um ser, é um ser clonado. E a partir disso, elaborar diversas teorias que explicam os fatos concretos por essa lente. É por isso que ele casou com a fulana, é por isso que ele só aparece assim, é por isso que ele fala desse jeito, é por isso que ele fala dessa forma, é por isso que ele usa, enfim. É uma arquitetura e uma construção que vai se afastando da objetividade, da ponderabilidade, da razoabilidade, e indo para coisas que você vira e fala assim, lindo, eu não deixo de crer. Mas isso é muito de uma teoria conspiratória, muito de um universo de ficção, mesmo que seja concreto, algo tão fabuloso, algo tão estrondoso, merece provas muito robustas. E as provas não têm essa robusteza. A gente consegue explicar isso com uma cirurgia de garganta, com um câncer no laríngeo. As evidências factuais traz de novo a maioria de nós para a concretude, para a realidade, para observar as coisas. Fala assim, tem que descartar essa hipótese. Está muito fabuloso. Mas aí a gente pensa, tá, é só uma, tá de boa, tá legal. Não, são milhares. São diversas. A gente parou na mamadeira de piroca. Professores com 30 anos de sala de aula acreditaram na mamadeira de piroca. Falaram, discutiram, brigaram por causa dessa tal mamadeira de piroca. Aonde que está isso, gente? Se não num universo muito alternativo que vai colonizando subjetividades. E essa colonização dessas subjetividades de forma coletiva me assusta. Porque já é uma coisa preocupante a pessoa sair fora da casinha e, a partir dessa saída, fazer uma desconfiança paranoica de todos que estão à sua volta. Já é algo que alarma. Mas quando milhares de pessoas fazem esse movimento, é assombroso. E nós estamos vendo esses movimentos, estamos assistindo essas movimentações e estamos brigando, perdendo parte, perdendo amizades, perdendo uma série de coisas, até mesmo a sanidade mental, mas é algo muito mais grave, muito mais profundo. É muito mais profundo. É quase uma... Os termos eu não gosto. Eu ia falar de doença. Mas é algo muito grave, gente. Eu vou passar aqui alguns exemplos do conceito e a partir daí nós vamos proseando um pouco mais. São vídeos bem curtos que eu encontrei, falei assim, não pode ser longo demais para não cansar muito. Então foram relativamente vídeos curtos. Uma é uma definição psiquiátrica desse conceito de delírio. O outro vai ser algumas palas desse movimento bolsonarista,
Mas eu quero ver isso não na perspectiva do deboche, não na perspectiva do risível, mas dessa perspectiva de, gente, isso é questão de saúde pública, como bem disse o querido professor, que eu sempre esqueço o nome, professor de literatura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que numa entrevista ao 247, justamente no dia seguinte, quando eu tinha pegado esse material para fazer esse vídeo, após um grupo me deixar muito entristecido com, com a dificuldade de perceber a factualidade, com a dificuldade de ter uma criticidade, não uma criticidade com os outros, isso eles têm, uma criticidade consigo mesmo, uma criticidade com que acredita, uma criticidade em um rigor que se pede aos outros, que se exige dos outros, mas que não se tem consigo mesmo. Pessoas que defenderam até os últimos dias e continuam defendendo um governo que tratou muito pouco de política, que lidou muito pouco com os problemas concretos, que ignorou uma pandemia, gente. E encontra esses que negaram a princípio tudo da doença, mas tomaram vacina, questionaram aqui na minha querida Belzonte o prefeito, o acusaram de ter quebrado o país, de ter quebrado Belo Horizonte, essas doideiras todas, tem que salvar os negócios. Esse pessoal estabelecendo algumas críticas que são estranhas para quem defendeu tudo isso e continua defendendo, e outras tantas coisas. Mas, enfim, eu não queria entrar nessa perspectiva mais política, mas não tem muito como fugir a ela. Deixa eu mostrar aqui o vídeo para vocês. O vídeo é bom, ele é curto. Eles vão dar os informes bonitinho. Isso, canal da psiquiatria, era isso que eu estava querendo lembrar. Da Associação Brasileira de Psiquiatria. Um delírio, por definição, é uma alteração do juízo da realidade, né? A partir de um pressuposto falso, você vai criar toda uma historinha, né? Então, às vezes, assim, a história é totalmente razoável. Tipo, sei lá, o cara, um idoso falando, minha mulher me trai. Não dá para saber se ela trai ou não trai, né? Mas quando parte assim de um pressuposto do tipo assim, não, porque tinha uns pedreiros lá em casa, de repente ela saiu e voltou sorrindo. Então eu tenho certeza que ela fez alguma coisa com esse pedreiro. Isso não parece muito compatível, né? Parece que ele, a partir de um fato que ele ajuizou errado da realidade, ele passa a ter esse pensamento. A outra coisa do delírio é que ele é incoercível. Não dá para dialogar, não dá para questionar, a pessoa não aceita que pode não ser, né? Então você pergunta assim, mas será que o senhor não pode estar enganado? Será que ela não foi só bater um papo com o pedreiro e ele falou alguma coisa engraçada e ela voltou sorrindo? Não, não, tenho certeza que eles tiveram um caso nesse horário. Ele não admite que aquele pensamento dele pode não ser aquilo, né? Grosseiramente, é isso que define um delírio, né? O grosseiramente nos atende para a gente partir desse pressuposto e tirá-lo dessa dimensão do indivíduo e levá-lo para essa dimensão do coletivo que nós estamos inseridos. Muitas vezes tem razoabilidade, mas são criações que vão perdendo essa razoabilidade. E você tenta argumentar, fica pior. A pessoa está convicta de que aquilo existiu. Eu vou mostrar aqui outros, que aí eu, na medida do improvável, eu vou comentando.
Eu tenho que parar é aqui. Deixa eu puxar o outro. Vai ser breve, também breve, mas que aborda essas coisas que nós estamos vivenciando aí. Aqui tem o tom do deboche. Não quero levar para o tom do deboche, e sim da preocupação de saúde pública mesmo, que essas coisas têm ocasionado. Confirmada a fraude! Foi confirmada a fraude! Peraí! Foi confirmada a fraude! Peraí! Todos sabemos que não teve absolutamente nenhuma confirmação disso. Todos sabemos que as urnas eletrônicas são confiáveis. Esse todos vocês colocam aí vírgulas, parênteses, porque não somos todos. Tem esses que foram eleitos durante toda uma vida pelas urnas eletrônicas e que fazem questionamento dessas urnas que os elegeram. Enfim, é muito difícil. Confirmada a fraude! Foi pedido agora, através do senhor Wilson Corossaula, brasileiro, divorciado, advogado, Belo Horizonte, papapá, esse linguista, principal. Prisão em flagrante do ministro Alexandre de Moraes. Isso foi comoção nacional, gente. As pessoas comemoraram a prisão do Alexandre de Moraes. Eu entendo o desejo, eu entendo esse querer, eu entendo essa vontade, eu entendo. Mas quando você confunde isso com o factual, o objetivo e o mais absurdo do cenário, do contexto, é que ali alguns vão pegar o próprio telefone celular e eles abrem o telefone celular e eles consultam o próprio telefone celular e isso ajuda a criar ainda mais a ideia de que a prisão realmente está acontecendo e que ela é verídica. É uma rede que a pessoa está cooptada completa e inteiramente dentro disso. Ela não consegue sair, respirar, transpirar, e para onde que ela vai? Ela é jogada de novo para dentro dessa farsa. É assustador. Porque eles consultam. Você vira e fala assim, moço, você precisa ler. Eles estão lendo. Moço, você precisa de ver. Você não precisa, você não pode. A última uma me mandou falando assim, você tem que parar de ficar vendo as mídias tradicionais. Você tem que parar com isso. Porque você fica vendo as mídias tradicionais e fica acreditando em tudo que eles falam. E eu falei assim, moça, eu não vejo mídia tradicional, não. Minha geração, os caras com que andei, a gente ouvia Public Enemy. A revolução não vai ser televisionada. A gente curte Racionais. Nós não vamos na Globo. Nós não vamos no SBT, nós não participamos dos grandes programas de televisão. A gente realmente faz uma divulgação muito alternativa à grande mídia. Aí os outros lá do movimento punk estão nos fanzines, estão fazendo outros agitos, o pessoal dos metal, né, os metaleiros também, fazendo uma crítica a isso na década de 90. Nós estamos fazendo essas críticas à grande imprensa desde a década de 90. Assista os grandes jornais, eles não pautam o que a gente regula como sendo real.
Muito pelo contrário, nós sempre estivemos brigando. E o absurdo dessa gente é que eles fazem com que a gente tenha que dar razão para a Rede Globo. Olha para vocês verem aonde que eles nos lançaram. A gente olha para esses cenários, para essas coisas altamente distópicas, e ele fala assim, nossa, o William Bonner. O William Bonner é que está nos socorrendo. A Rede Globo de televisão é que está dando parâmetro da realidade. Ou seja, é o fim do mundo. É o caos mesmo. É assustador. Eu não posso nem falar mais. Me assusta. Continua aqui. Eu sou militar da reserva. A gente recebeu uma informação de um militar daqui de dentro, não posso falar. Militar da reserva. Essas pessoas que vão passar essas mensagens, gente, vamos ver. Tá? Mas os reservistas de 2021, eles foram acionados. Tá? O que isso significa? Nunca aconteceu na história. Tá? Então, provavelmente, quarta-feira, pode ser que seja implementado o artigo 142. Mas o que acontece? A gente não pode ir embora. Tá? Se for embora daqui, a gente perde tudo. Era da mídia ninja, que fez, obviamente, os cortes aí, e esses cortes estavam mais curtos, então eu os trouxe. Às 72 horas, eu não preciso falar o que virou, o que foi essas tais dessas 72 horas. E como que isso resultou. O artigo 142, o professor Lúcio, não é Lúcio Castro, não, gente. Lúcio Castro é outro maravilhoso, de jornalismo esportivo. Esqueça o nome dele, uma pena esquecer o nome dele toda vez. Mas ele, pegando e fazendo uma análise do artigo 142 a partir daquela bobagem do Ives Gandra que tinha nome na história, Ives Gandra que, poxa vida, tinha nome, faz uma bobagem de uma interpretação daquela, da possibilidade moderadora do exército, que, segundo a visão do professor Castro, serve de mote para grande parte da fundamentação golpista. Né? Esse pessoal já pedia intervenção militar constitucional desde 2018, 2017. Esse pessoal está pedindo essa coisa. Com a interpretação tirada debaixo do sovaco, sei lá de onde que o Ives Gandra tirou isso, do artigo 142, isso virou uma febre. Mas não é o ponto que eu quero chegar. O ponto que eu quero chegar, e aqui finalizando, é como que a gente sai desse movimento do desejo, desse movimento do querer, e transporta isso para um cenário de realidade que não condiz com a factualidade. E isso, de maneira coletiva, se transforma em algo que o professor tem chamado de dissonância cognitiva. Falei disso aí nos vídeos anteriores, porque adorei o conceito, o termo, foi o que melhor abrigou as percepções que eu estava tendo, os entendimentos que queria fazer e que englobava não só um aspecto sociológico, não só um aspecto antropológico, não só um aspecto psicológico, mas uma tentativa de reunir tudo isso. Dissonância cognitiva é muito acertado até o presente momento para falarmos desse fenômeno assustador. Mas não podemos perder de vista como que isso é muito próximo de uma seita. A primeira que eu ouvi trazendo esse conceito, essa clareza, foi a Lindelof. Lá atrás, 2016, 2017, por aí, ou um pouco antes, não lembro mais o quando, mas ela vai falar de seita. E, numa visão muito aberta que ela tinha, ela não deixava de apontar como que, por vezes,
no que se referia, ela era uma cirista, tá? Ela estava ali defendendo, trabalhando de uma certa medida para o Ciro, e Ciro recebia ataques tanto da esquerda quanto de uma área da direita. E a forma de ataques muitas vezes eram muito próximos, muito parecidos. E nas nossas conversas muito abertas, com uma relativa franqueza, era muito mais aberta do que eu meio que indo à esquerda, sempre à esquerda, né? 99% das vezes à esquerda, ela me trazia para algumas ponderações, mas a ideia de seita, desses radicalismos, muito presente na abordagem, uma impossibilidade de alguém de fora conseguir um mínimo de diálogo, de esclarecimento, de pontuação. Aquilo é assim, daquela forma, daquele jeito, você não está vendo porque você está sendo manipulado. Você está sendo dominado, você não está vendo porque você é também um comunista. Se você deixar de ser comunista, você vai passar a ver. E isso assusta, isso preocupa, isso é inquietante, isso a gente já deveria estar deixando de trabalhar apenas na perspectiva política e observar isso como um caso sério de saúde mental. E não é para internar ninguém, não é para dar remédio para ninguém, mas é para pensar e perceber que os mecanismos que são esses, que formas que são essas utilizadas, que possibilitam um adoecimento tão grave, tão grande de uma sociedade. Estamos muito adoecidos. Até quem não quer participar disso adoece com esses nossos chamados, esses nossos debates, essas nossas falações. Estamos uma sociedade adoecida. E esse adoecimento é preocupante. Muito preocupante. Uma faixa etária mais velha, a gente, né? A gente põe a mão no rosto, tampa, abaixa, vai embora. Mas tem uma geração muito nova que está acreditando que extrema-direita é pensamento político, que aniquilar adversário é pensamento político, que política se faz combatendo os sujeitos, aniquilando os sujeitos, destruindo as pessoas. Isso assusta. Assusta porque vai criando e gerando a convicção de que é assim mesmo, e de que tais práticas são legítimas, e de que a minha individualidade, o meu desejo, pode tudo a qualquer momento. Não tem parâmetro. Que o povo pode tudo. E o povo, para eles, é meia dúzia de 100 pessoas. Então, eu, com a minha camisa do glorioso Clube Atlético Mineiro, decreto que sou o povo e que, a partir de agora, o único time de futebol que existe é o glorioso Clube Atlético Mineiro e todos os outros estão privados de exercerem esse direito de torcer. E eu acredito que isso é democracia. Eu acredito que isso não é totalitarismo. Eu acredito que, pleno dessas convicções e dessas razões, eu posso exercer o meu direito, eu tenho que ser votado, eu me lanço como candidato democrático, ou um candidato dentro das forças democráticas, e a democracia tem que aceitar o fato de que minha proposta é extinguir quaisquer times de futebol que não sejam o meu, de abolir quaisquer religiões que não seja a minha crença, de perseguir quaisquer atos sexuais que não sejam aqueles que normalmente se praticam. É perigoso, é tenso, é complexo, e não podemos continuar vendo isso única e exclusivamente como sendo uma questão da esfera política, uma questão da esfera religiosa.
as combinações disso, no que se refere à interioridade, à subjetividade, são extremamente problemáticas. E os problemas estamos vendo, não resolvemos, não estamos resolvendo, e são poucos os acenos de tentativas de soluções. Trump é ainda uma força nos Estados Unidos, provavelmente vai ser reeleito. Se não houver um parâmetro constitucional que impossibilite ele de chegar ao poder, ele chegará pelo povo. A maioria estadunidense votará naquele senhor. E aqui nós temos ainda milhares de pessoas que acreditam não na pauta conservadora. Vamos insistir até o fim. A pauta conservadora não nos é problema. A pauta conservadora sempre existiu, sempre teve, a direita manteve essas questões conservadoras e ok. O nosso problema são as pautas reacionárias. Os nossos problemas são essas pautas reacionárias travestidas de um profundo pensamento supremacista. É isso que nós estamos, a princípio, ocupados, fazendo frente e não deixando passar batido. Porque mescla as ideias supremacistas nos seus mais diversos pontos. A minha religião, o meu partido político, a minha família, o meu Estado, o meu país. Somos melhores que todos os outros. E não é o ponto só de se achar melhor do que todos os outros. Os outros são inferiores a nós. É grave, é tenso. As ramificações psíquicas dessas manifestações fascistas no seu componente psíquico, eu acho que tanto Freud quanto o próprio Jung, mas excepcionalmente Wilhelm Reich, já trabalhou, já mostrou, já identificou, já pontuou, já desenhou. O absurdo do totalitarismo, todo o existencialismo, tanto ateu quanto cristão, nos colocou, temos uma farta literatura aí, de Sartre, de Jaspers, de Ponty, de Hannah Arendt, temos toda uma filosofia judaica, ou de pensadores judeus também do pós-guerra, que vão trazer essas reflexões e nos mostrar o qual e o tanto isso é perigoso. E temos os nossos queridos, amados filósofos africanos decolonialistas que vão mostrar isso muito antes, até de 1945. É importante salientarmos isso, ou seja, não falta literatura, não falta conhecimento, não falta leitura, temos repertórios acadêmicos e teóricos para dialogar e tentar compreender o fenômeno, mas ainda assim estamos deixando passar batido. É grave. Seu filho, se Vossa Senhoria estiver imbuído dessa coisa salvífica, de que ele está e vocês vão nos salvar, gente, por favor, menos. Porque junta toda essa dimensão salvífica do cenário político messiânico, desses mensageiros de Jesus, ou a própria encarnação da vontade cristã. Trump é isso, Bolsonaro é esse também. Os messias. Eles vieram para tirar toda a podridão do mundo. E você está vendo a podridão que eles fazem? Não, eles não fazem podridão. Eles não. A
podridão que eles estão fazendo é de todo o universo contra eles. Eles vieram retirar a gente da podridão. É assustador. É assustador nessa perspectiva teocêntrica, nessa tentativa de misturar esse poder temporal com esse poder religioso. Coisas que separamos, e não foi à toa, e nem de graça, demorou muito para que separarmos, custou muito para a gente fazer a distinção. Não sei se acertamos ou se erramos, mas fez muito bem distinguirmos, separarmos uma coisa da outra. Ó, exerce aqui seu poder político e não obrigue a todos os outros a seguirem essa sua crença religiosa. Estamos, de novo, fazendo um esforço danado para juntar essas duas melecas. Vamos proseando, vamos conversando. Eu não sei aonde está a verdade, continuamos procurando, mas tem enganos, tem construções, tem elaborações que, quando a gente retoma os entendimentos históricos, factuais, a gente vira e fala assim, gente, não cabe. Não cabe. Por maior que sejam os nossos desejos, as nossas vontades, de que tudo fosse diferente, a maioria das vezes não é, e temos que conviver com isso. A maioria das vezes não é, e temos que lutar contra isso. Uma luta que pode ser feita a reboque. Quem sou eu para ficar aqui demonstrando e falando como é que vamos lutar? A luta pode ser feita, a luta precisa ser feita. Estamos na luta, estamos no embate. A tomada de poder pelo povo é sempre bonita. Mas quando esse povo toma o poder para restituir um tirano, quando a luta popular é contra o colega de corrente que está se voltando contra alguns outros, e a gente vai defender esses outros para destruir o nosso colega de corrente, aí eu fico muito preocupado. Isso daí, para mim, não é mais tão popular assim. E é a primeira vez que na minha vida que eu ouvi e falei assim, mas o povo não está ajudando a gente, não. O povo está ajudando muito, não. Beijos em todos, fiquem com Deus, vamos pensando, refletindo. Se seu pai, sua mãe, seu irmão, sua tia, sua avó, você está aí acreditando nessas coisas salvíficas, dialoguem, gente. Pelo amor de Deus, dialoguem com pessoas diferentes dos pontos de vista que vocês possuem. Discutem. Se você está ali na igreja, vai conversar com um amigo que é de outra congregação, vai conversar com um amigo que é de outra matriz, vai conversar com um amigo que tem uma outra crença. Se você tem convicções políticas muito arraigadas, muito fortes, vai conversar com pessoas que pensam de maneira diferente, que podem abordar a situação, a mesma por uma outra perspectiva, não é para você deixar de ter a sua, mas só para você ver que tem divergências e que essas pessoas não estão maldosas. Vamos tentar sair desse nosso torpor, vamos tentar parar de idolatrar e de acreditar em Messias. Vamos. Quietei. Beijo em todos. Fiquem com Deus.